O choro cortou o salão como uma lâmina. Não era um choro comum de bebê, daqueles que passam despercebidos em meio a conversas elegantes e taças tilintando. Era um choro rasgado, urgente, quase desesperado. O bebê do bilionário havia acabado de ver alguém, e naquele instante, todo o brilho da festa perdeu o sentido. A empregada tentou recuar. O uniforme simples contrastava com o mármore reluzente, com os vestidos caros e os ternos sob medida. Ela baixou a cabeça instintivamente, como se quisesse desaparecer entre os arranjos de flores importadas. Mas o choro só aumentou. O bebê esticava os bracinhos na direção dela, o rostinho vermelho, os olhos marejados, a vozinha falhando de tanto chamar atenção. Por favor, tire essa mulher daqui, a mãe ordenou, com um sorriso duro que não combinava com o tom. Isso é inaceitável. Os convidados se entreolharam, confusos. Alguns cochichavam. Outros fingiam não ver. O pai, um bilionário conhecido por controlar empresas e destinos com a mesma frieza, permaneceu imóvel por um segundo longo demais. O bebê continuava chorando, agora com soluços que faziam o peito subir e descer de forma irregular. A empregada deu um passo atrás. As mãos tremiam. Ela não disse nada. Nunca dizia. Sabia o seu lugar. Ou pelo menos era isso que sempre a fizeram acreditar. Ainda assim, o bebê a reconhecia. Reconhecia o cheiro, a voz, a presença. E reagia como se algo essencial estivesse prestes a lhe ser arrancado novamente. Isso é ridículo, a mãe insistiu, irritada. Ele está fazendo birra. Bebês fazem isso. Mas o choro não era birra. Era luto em miniatura. Era a memória de um colo que acalmava quando ninguém mais aparecia. Era o desespero de quem não entende o mundo, mas sente quando algo importante lhe foi tirado. A governanta, que observava tudo de um canto do salão, apertou os lábios. Conhecia aquele choro. Já o ouvirá antes, muitas vezes, ecoando pelos corredores vazios da mansão nas madrugadas em que o luxo dormia e a solidão acordava. Ele nunca chora assim, murmurou uma convidada, sem perceber que falava alto demais. O pai finalmente se aproximou. Pegou o filho nos braços com cuidado, como se segurasse algo frágil demais para sua própria segurança emocional. O bebê continuou chorando, agora com mais força, virando o rosto, procurando desesperadamente alguém que não estava ali para ser visto. A empregada sentiu o coração apertar. Sabia que não devia. Sabia que cada segundo a mais naquele salão era um risco. Ainda assim, algo dentro dela se partia ao ouvir aquele choro. Um som que não se esquece. Um som que se reconhece mesmo depois de meses. Chega, a mãe disse, perdendo a paciência. Segurança, acompanhe essa mulher para fora. O bebê gritou mais alto no exato momento em que a ordem foi dada. Um grito que silenciou o salão inteiro. Taças pararam no ar. Conversas morreram. O fotógrafo baixou a câmera. Era como se todos tivessem sido obrigados a encarar algo que preferiam ignorar. A empregada virou-se uma última vez, os olhos encontrando os do bebê. Não chorava. Apenas olhava. E naquele olhar havia uma pergunta muda, dolorosa, impossível de responder. Ninguém ali sabia ainda, mas aquele choro não era o começo de um escândalo social. Era o início de uma verdade que destruiria reputações, exporia ausências e mostraria que, mesmo cercado por bilhões, um bebê pode morrer de falta de amor. Antes de existir aquele salão iluminado, antes do mármore frio, das flores caras e das ordens secas, existia apenas ela. Uma mulher comum, invisível para o mundo, acostumada a entrar pela porta dos fundos e sair sem deixar rastros. Seu nome pouco importava para quem a contratava. Importava apenas que limpasse, organizasse, permanecesse em silêncio. E ela sempre cumpriu isso à risca. Aceitara o emprego na mansão do bilionário sem fazer perguntas. O salário era melhor do que qualquer coisa que já tivesse recebido. Precisava daquele dinheiro como quem precisa de ar. A mãe estava doente havia meses, os remédios se acumulavam na pequena mesa da cozinha do apartamento apertado onde moravam, e cada ida à farmácia era uma negociação silenciosa entre pagar contas ou comprar comida. No primeiro dia, caminhou pela mansão com passos curtos e cuidadosos, sentindo o peso do lugar. Tudo ali parecia grande demais, distante demais, frio demais. A dona da casa mal a olhou nos olhos enquanto explicava as regras. Não se envolva. Não fale além do necessário. Não toque no que não for mandada tocar. Especialmente no bebê. Ela concordou com a cabeça, como sempre fazia. Não estava ali para criar problemas. Estava ali para sobreviver. O bebê, no entanto, não seguiu as regras. Desde o primeiro dia,
Algo nele chamou sua atenção. Não era apenas a fragilidade comum de um recém-nascido, mas um silêncio estranho, uma quietude que não combinava com a idade. Passava longos períodos acordado no berço, olhando para o teto, como se esperasse algo que nunca vinha. As primeiras vezes em que ouviu o choro foram discretas. Um som distante, abafado pelas paredes grossas da mansão. Ela ignorou. Não era sua função. Continuou limpando, esfregando o chão, cumprindo ordens. Mas o choro voltou. Mais alto. Mais insistente. Um choro que não pedia comida, nem troca de fralda. Pedia presença. Tentou resistir. Lembrou-se das regras. Lembrou-se do tom da patroa. Lembrou-se de tudo que podia perder. Ainda assim, o som atravessava o corpo como uma agulha. Havia algo naquele choro que acordava memórias que ela preferia manter enterradas. Anos antes, perderá a própria filha. Uma criança pequena demais para entender o mundo, levada por uma doença rápida, cruel, silenciosa. Desde então, ela aprenderá a viver com um buraco permanente no peito. Aprenderá a funcionar, a trabalhar, a sorrir quando necessário, mas nunca mais sentirá aquele tipo de vínculo. Quando finalmente entrou no quarto do bebê pela primeira vez, fez isso quase sem perceber. O encontrou sozinho, o rostinho molhado de lágrimas, os bracinhos se debatendo no ar. Não havia ninguém por perto. A casa estava grande demais para um ser tão pequeno. Pegou-o no colo com mãos trêmulas, como quem segura algo sagrado. Não falou nada. Apenas o aproximou do peito. O efeito foi imediato. O choro cessou aos poucos, transformando-se em pequenos soluços até desaparecer. O bebê se aninhou, respirando fundo, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Ela ficou ali por minutos que pareceram segundos. Quando o colocou de volta no berço, algo já havia mudado. Não nele. Nela. A partir daquele dia, sempre que estava na casa e o choro começava, era ela quem aparecia. Não por rebeldia. Por necessidade. O bebê a reconhecia. A acalmava com o olhar, com o toque, com a simples presença. E ela, sem perceber, reconstruía pedaços de si que acreditava perdidos para sempre. Sabia que estava atravessando uma linha invisível. Sabia que aquilo teria um preço. Ainda assim, cada vez que segurava aquele bebê, sentia que, pela primeira vez em muito tempo, sua dor tinha um sentido. E foi assim que tudo começou. Não por desobediência. Não por ambição. Mas porque duas solidões se encontraram no lugar errado, na hora errada, dentro de uma casa que tinha tudo, menos aquilo que um bebê mais precisava. Com o passar dos dias, o vínculo deixou de ser um acaso silencioso e passou a se tornar algo impossível de ignorar. O bebê já não chorava do mesmo jeito quando ela estava por perto. Bastava ouvir o som dos passos no corredor, o leve arrastar do carrinho de limpeza, para o choro mudar de tom. Às vezes cessava por completo. Outras vezes se transformava em um resmungo baixo, quase impaciente, como se dissesse que ela estava demorando demais. Ela tentava ser discreta. Não permanecia mais do que o necessário no quarto. Não brincava em excesso. Não cantava alto. Ainda assim, o bebê reagia de uma forma que ninguém mais conseguia provocar. Sorria quando havia. Relaxava quando era colocado em seus braços. Dormia com uma tranquilidade que não aparecia em nenhum outro momento do dia. A governanta percebeu antes de todos. Mulher experiente, habituada a observar sem ser vista, passou a reparar nos detalhes. No silêncio que se instalava quando a empregada entrava no quarto. No modo como o bebê procurava o rosto dela com os olhos. Na paz que tomava conta daquele pequeno corpo quando era embalado por braços que não eram da família. Você precisa ter cuidado, alertou em uma tarde, a voz baixa, quase um sussurro. Aqui, carinho demais costuma ser confundido com ameaça. Ela tentou sorrir, mas o aviso ficou ecoando. Sabia exatamente a quem a governanta se referia. A dona da casa observava tudo com um olhar duro, sempre atento. Não suportava ver ninguém ocupando um espaço que julgava exclusivamente seu, mesmo quando esse espaço estava vazio na prática. Os olhares começaram a surgir. Primeiro, rápidos. Depois, demorados demais. A mãe passava pelo corredor e encontrava o bebê quieto demais, sereno demais. Algo nela se incomodava. Um incômodo sem nome, mas profundamente enraizado. Não era raiva direta. Era medo. Medo de ser substituída em um papel que nunca soube exercer. Certa manhã, entrou no quarto sem avisar. Encontrou a empregada sentada ao lado do berço, a mão pousada suavemente sobre o peito do bebê, que dormia tranquilo. A cena era simples,
quase banal. Mas, aos olhos da mãe, parecia uma afronta. "O que você pensa que está fazendo?" perguntou, fria. Ela se levantou imediatamente, o coração disparado. Tentou explicar que o bebê havia chorado por muito tempo, que não havia ninguém por perto, que apenas tentou acalmá-lo. As palavras saíram atropeladas, frágeis. "Não é sua função", a mãe cortou. "Você foi contratada para limpar, não para criar intimidade." O bebê acordou com atenção. Começou a chorar, estendendo os bracinhos em direção à empregada. Aquilo foi o estupim. O choro não era para a mãe. Era para ela. E isso feriu algo profundo. A partir daquele dia, as ordens ficaram mais rígidas. Portas fechadas. Vigilância constante. Qualquer aproximação era vista como desafio. Mas o bebê não entendia regras sociais. Não entendia hierarquias. Entendia apenas ausência e presença. Sempre que era afastada, o choro voltava mais intenso. Sempre que era impedida de entrar no quarto, o som ecoava pela casa inteira, insistente, quase acusador. Era impossível fingir que nada estava acontecendo. Ela começou a sentir medo. Medo real. Sabia que estava caminhando em terreno perigoso. Ainda assim, cada vez que ouvia aquele choro, sentia que virar as costas seria uma crueldade maior do que qualquer punição que pudesse sofrer. A mãe, por sua vez, sentia-se traída por algo que não conseguia controlar. Ver o próprio filho buscar consolo em outra pessoa era como um espelho cruel refletindo tudo que ela não conseguia oferecer. Em vez de se aproximar, afastava-se ainda mais, endurecendo. O vínculo, que nasceu silencioso, agora era visível demais. E quanto mais tentavam cortá-lo, mais evidente ele se tornava. Algo estava prestes a acontecer. Algo que não poderia mais ser ignorado. Porque quando um bebê escolhe em quem confiar, essa escolha sempre cobra um preço. Aos poucos, a mansão começou a revelar o que sempre esteve ali, escondido sob o brilho das paredes impecáveis e o silêncio comprado pelo dinheiro. Por trás das portas fechadas, havia ausência. Não a ausência física, mas a ausência que pesa mais, aquela que se sente mesmo quando alguém está no mesmo cômodo. O bebê passava horas no berço. Não por descuido declarado, mas por rotina. A mãe saía cedo para compromissos que nunca explicava. O pai passava dias inteiros fora, mergulhado em reuniões, viagens e decisões que movimentavam cifras que ninguém naquela casa jamais veria de perto. Havia babás, havia funcionários, havia câmeras. Mas presença de verdade era rara. Quando o bebê chorava, quase sempre era ignorado nos primeiros minutos. Ele se acostuma, diziam. Não pode pegar no colo toda hora. As frases eram repetidas como verdades absolutas, aprendidas em algum lugar onde sentimentos eram tratados como fraqueza. O choro, no entanto, não diminuía. Apenas mudava. Tornava-se mais baixo, mais cansado, mais resignado. A empregada via tudo. Via o relógio avançar enquanto o bebê permanecia sozinho. Via as mensagens chegando no celular da mãe, a risada distante em chamadas de vídeo, o desinteresse disfarçado de cansaço. Via o pai chegar tarde da noite, cansado demais para entrar no quarto do filho, satisfeito por saber que alguém estava cuidando de tudo. Cuidando de tudo significava, na prática, cuidar de nada essencial. Havia noites em que o choro atravessava a casa inteira. Longo, contínuo, sem resposta. A governanta tentava intervir quando podia, mas também obedecia ordens. Não acostume mal a criança. A frase ecoava como sentença. E assim, o bebê aprendia cedo demais que o mundo não respondia sempre. A empregada começou a contar o tempo. Não por relógio, mas por intensidade. Sabia diferenciar o choro de fome, o de sono, o de desconforto. E havia aquele outro. O mais doloroso. O choro que não pedia nada específico, apenas alguém. Esse era o que mais a atingia. Em muitos dias, ela entrava no quarto apenas para verificar se o bebê ainda respirava tranquilo. Não o pegava. Não falava. Apenas ficava ali por alguns segundos, garantindo que ele não estava completamente sozinho. Às vezes, isso bastava. Outras vezes, não. A mãe começou a perceber que o bebê estava diferente. Mais quieto quando ela se aproximava. Menos responsivo. Chorava menos na presença dela, não por conforto, mas por desistência. Isso a incomodava de um jeito difícil de explicar. Era como se algo estivesse quebrado e, em vez de tentar consertar, ela se afastasse para não ter que encarar. Ele é assim mesmo, dizia quando alguém comentava. Bebê não sente essas coisas. Mas sentia.
O pai notou mudanças também. O bebê estava mais magro. Dormia mal. Acordava assustado, chorando sem motivo aparente. As babás se revezavam, mas nenhuma conseguia acalmá-lo como antes. Ninguém falava abertamente sobre isso. Era mais fácil fingir que não era grave. Enquanto isso, a empregada carregava a culpa de saber demais. Sabia que aquele bebê precisava de algo que a casa inteira se recusava a oferecer. Sabia que, ao se aproximar, estava atravessando uma linha invisível. E sabia, acima de tudo, que aquela negligência silenciosa estava deixando marcas que ninguém queria ver. A tensão crescia cada dia. O choro se tornava mais frequente. As ordens mais rígidas. Os olhares mais duros. A casa, apesar de grande, parecia encolher. Algo estava prestes a explodir. Porque quando a ausência se prolonga demais, ela deixa de ser invisível e começa a cobrar. A queda não veio de repente. Ela foi anunciada em pequenos gestos, em silêncios mais longos, em olhares que já não escondiam a decisão tomada. A casa parecia diferente naquela manhã. Mais fria. Mais atenta. Como se todos soubessem que algo definitivo estava prestes a acontecer. O bebê havia chorado por quase uma hora seguida. Um choro cansado, quebrado, sem força. A babá não estava. A mãe havia saído cedo. O pai viajara na noite anterior. Restavam corredores vazios e um berço solitário. A empregada tentou resistir. Passou pelo quarto 2 vezes sem entrar. Na terceira, o som era insuportável. Quando pegou no colo, sentiu o corpo quente demais, o coração acelerado demais para alguém tão pequeno. O bebê se agarrou ao uniforme como se estivesse se afogando. O choro cessou quase imediatamente, dando lugar a uma respiração irregular, exausta. Ela o embalou em silêncio, sentada no chão, sem ousar usar a cadeira. Não queria deixar marcas. Não queria chamar atenção. A porta se abriu com violência. A mãe entrou no quarto como um raio. O rosto vermelho, os olhos arregalados, a respiração pesada. Não disse nada no primeiro segundo. Apenas observou. A cena parecia simples demais para justificar a fúria que explodiu em seguida. Solta. Agora. A voz saiu dura, cortante. A empregada tentou explicar, tentou justificar, tentou devolver o bebê com cuidado. Mas a mãe não quis ouvir. Arrancou o filho dos braços dela com força, fazendo o bebê gritar de dor e susto. Você ultrapassou todos os limites, disse, cada palavra carregada de desprezo. Eu avisei. Aqui cada um sabe o seu lugar. O bebê estendeu os braços de volta, chorando com uma intensidade que fez o peito da empregada doer fisicamente. Ela deu um passo à frente por impulso. Foi empurrada. Não toque nele. A governanta apareceu à porta, alarmada pelo barulho. Tentou intervir, pedir calma, explicar o que vinha acontecendo havia semanas. A mãe não quis ouvir. Estava decidida. Chega. Você está demitida. As palavras caíram como uma sentença. Não houve aviso prévio. Não houve conversa. Não houve chance de defesa. Apenas a ordem para sair. Para desaparecer. Para nunca mais cruzar aquele limite invisível que, para ela, sempre existiu. A empregada sentiu o chão sumir. Tentou argumentar. Falou da mãe doente. Do dinheiro. Do tempo dedicado à casa. Nada importava. A decisão já havia sido tomada muito antes daquele dia. Você criou um apego doentio, a mãe continuou. Tentou ocupar um lugar que não é seu. O bebê chorava tanto que parecia faltar ar. O pai não estava ali para ver. Não estava ali para impedir. Não estava ali para ouvir o som que ecoaria naquela casa por muito tempo depois. A segurança foi chamada. Não para proteger o bebê, mas para escoltar a empregada para fora. Ela recolheu suas poucas coisas com as mãos trêmulas, sob olhares curiosos e distantes. Saiu pela porta de serviço, como sempre. Mas daquela vez, algo havia sido arrancado dela. Do lado de fora, o sol parecia cruel demais. A mansão ficou para trás, silenciosa outra vez. Lá dentro, o bebê continuava chorando, agora nos braços de alguém que não conseguia acalmá-lo. Um choro mais fino, mais desesperado, como se algo tivesse sido quebrado de forma irreversível. Ela caminhou sem rumo, sentindo o peito vazio, a garganta fechada, a culpa pesada. Não sabia ainda, mas aquela demissão não era apenas a perda de um emprego. Era o início de uma sequência de consequências que ninguém naquela casa estava preparado para enfrentar. Porque quando se arranca de forma brutal a única presença que conforta uma criança, o preço nunca é pequeno.
Ele sempre vem. E sempre cobra. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio estranho dentro da mansão. Não o silêncio confortável de uma casa organizada, mas um silêncio pesado, que carregava algo errado. O bebê chorava menos, e isso, longe de tranquilizar, começou a assustar quem ainda prestava atenção. Ele parou de se agitar no berço. Parou de esticar os braços quando alguém se aproximava. Passava longos períodos acordado, olhando para o nada, com os olhos opacos demais para alguém tão pequeno. Quando chorava, era um som fraco, quase rouco, como se já não tivesse forças para pedir. A mãe interpretou o silêncio como vitória. Viu? Ele se acostumou, dizia, tentando convencer a si mesma. Bebê aprende rápido. Mas algo dentro dela se inquietava. O quarto parecia mais frio. O berço maior. O vazio mais evidente. As babás se revezavam. Nenhuma conseguia fazê-lo dormir por mais de poucos minutos. A alimentação tornou-se uma batalha. O bebê virava o rosto, empurrava a colher, cuspia o pouco que engolia. Começou a perder peso. As roupas ficaram largas demais em poucos dias. A governanta tentou alertar. Falou em tom cuidadoso, como quem pisa em vidro. Comentou que o bebê parecia triste, retraído, diferente. A mãe respondeu com impaciência. Você está exagerando. O pai, ocupado demais, limitava-se a concordar de longe, confiando que tudo estava sob controle. Mas não estava. À noite, o choro voltou. Um choro diferente. Não alto, não insistente. Um choro baixo, contínuo, que atravessava paredes e se infiltrava nos sonhos. A mãe começou a acordar irritada, sentindo-se cobrada por algo que não sabia como oferecer. Em vez de se aproximar, se afastava ainda mais. O pai percebeu a mudança quando finalmente parou para observar. O bebê estava mais magro. O olhar perdido. A respiração irregular durante o sono. Segurou o filho nos braços e sentiu algo errado de imediato. Não era apenas físico. Era como se o corpo estivesse ali, mas algo essencial estivesse se apagando. Vamos levá-lo ao médico, sugeriu. A mãe hesitou. Não queria ouvir nada que confirmasse seus medos. Ainda assim, concordou. Preferia uma resposta técnica a encarar o que sentia no fundo do peito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a empregada tentava reconstruir a própria vida. Sem um emprego, sem referências, sem recomendações. As portas se fechavam uma a uma. O nome, que antes não significava nada, agora carregava um peso invisível. Lista negra. Comentários velados. Olhares desconfiados. À noite, ela acordava com o som do choro ecoando na memória. Não conseguia esquecer. Não conseguia seguir em frente. Algo a ligava àquele bebê de uma forma que nem ela mesma compreendia. Um laço que não se rompeu com a demissão. Um laço que continuava apertando, mesmo à distância. Na mansão, o bebê piorava a cada dia. O silêncio já não enganava. O pai começou a sentir um medo que não conhecia. Não era o medo de perder dinheiro, nem reputação. Era o medo de perder algo que não poderia comprar de volta. Algo precisava ser feito. E logo. Porque as consequências da ausência estavam finalmente se manifestando. E quando chegam, não pedem licença. O consultório era amplo, silencioso e excessivamente branco. Tudo ali transmitia controle, precisão e distância emocional. O bebê estava deitado na maca, pequeno demais para aquele espaço grande demais. Os olhos semicerrados, a respiração irregular, o corpinho frágil envolto em roupas que agora pareciam largas demais. O médico entrou com passos firmes, o semblante sério. Não era um homem de muitas palavras desnecessárias. Observou o bebê em silêncio por longos segundos antes de iniciar qualquer exame. Tocou com cuidado, mediu, ouviu, analisou. Cada gesto era calculado, técnico, distante da carga emocional que dominava o ambiente. A mãe estava sentada, o celular nas mãos, tentando aparentar normalidade. O pai permanecia de pé, braços cruzados, o olhar fixo no filho, como se esperasse uma resposta que ninguém ousava dar. Depois de um tempo que pareceu eterno, o médico se afastou e suspirou. Ele perdeu peso, disse por fim. Mais do que o esperado para a idade. A mãe revirou os olhos. Ele sempre foi mais quieto. Nunca foi daqueles bebês chorões. O médico a encarou com firmeza. Quieto demais não é um bom sinal. O silêncio se instalou. O pai se aproximou da maca, passando a mão pelo cabelo do filho com cuidado. O que ele tem? Perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Fisicamente,
O médico respondeu após uma pausa. Nada que justifique esse quadro. A mãe relaxou um pouco, quase aliviada. Está vendo? Eu disse. Mas o médico não havia terminado. Isso não é físico, continuou. É emocional. A palavra caiu pesada no ar. Emocional. A mãe soltou uma risada curta, nervosa. Ele é um bebê. Como assim emocional? O médico cruzou os braços. Bebês sentem. Talvez mais do que adultos. Eles não sabem nomear o que sentem, mas reagem com o corpo. O pai engoliu em seco. Reagem como? Perda, respondeu o médico, sem rodeios. Separação brusca. Falta de vínculo. A mãe se levantou abruptamente. Isso é absurdo. Ele tem tudo. Tem babás, tem conforto, tem uma casa inteira à disposição. O médico a observou por alguns segundos antes de responder. Ele tem estrutura. Não tem presença. O silêncio agora era desconfortável demais para ser ignorado. O pai sentiu o peso das palavras se acumulando no peito. Pensou nas noites fora, nas viagens, nas ausências justificadas por compromissos inadiáveis. Pensou na casa cheia de gente e vazia de afeto. Houve alguma mudança recente na rotina? O médico perguntou. O pai hesitou. Olhou para a esposa. Depois respondeu. A pessoa que mais ficava com ele saiu da casa de forma repentina. A mãe virou-se rapidamente. Era só uma empregada. Estava passando dos limites. O médico arqueou a sobrancelha. Para um bebê, limites sociais não existem. Existe quem cuida e quem não cuida. O pai sentiu o impacto daquilo. O médico se aproximou da mesa e apoiou as mãos com firmeza. Vou ser direto, disse. Se essa situação continuar, o quadro pode se agravar. Desidratação, atraso no desenvolvimento, problemas mais sérios. Está dizendo que ele pode morrer? O pai perguntou, quase num sussurro. O médico não desviou o olhar. Estou dizendo que ele está definhando. E isso precisa ser revertido. A mãe permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, não havia resposta pronta, nem justificativa elegante. Apenas um vazio difícil de sustentar. O que precisamos fazer? O pai perguntou. O médico respirou fundo. Reestabelecer o vínculo que foi quebrado. Seja qual for. A mãe balançou a cabeça, em negação. Isso não vai acontecer. O médico recolheu os papéis, encerrando a consulta. Então estejam preparados para lidar com as consequências. Quando saíram do consultório, o pai segurava o bebê com mais cuidado do que nunca. A mãe caminhava alguns passos à frente, rígida, tentando manter o controle. Nenhum dos dois disse nada. Mas naquele momento, algo havia mudado. Pela primeira vez, alguém de fora havia dito em voz alta aquilo que a casa inteira se recusava a admitir. E agora, não havia mais como fingir que o problema não existia. A festa foi marcada para uma tarde de sábado, como tudo naquela casa. Planejada nos mínimos detalhes, pensada para impressionar, não para acolher. Arranjos caros, músicos discretos, fotógrafos atentos a cada ângulo. Um evento perfeito para quem precisava mostrar ao mundo que tudo estava sob controle. O bebê era o centro do convite, mas não da atenção. Nos bastidores, funcionários iam e vinham carregando bandejas, organizando mesas, ajustando luzes. Entre eles, uma figura passou despercebida por quase todos. Uniforme simples, cabelo preso, postura baixa. Ninguém ali estava interessado em quem servia, apenas no que era servido. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre havia feito. O coração batia forte demais para um dia aparentemente comum. Aceitar aquele trabalho temporário sem saber, de início, onde seria. Só descobriu o endereço quando o carro parou diante dos portões familiares. Pensou em desistir. Pensou em ir embora. Mas algo a puxava para dentro, algo que não sabia explicar. No salão principal, o bebê estava nos braços de uma babá que ele não reconhecia. O corpinho parecia ainda menor do que da última vez. Os olhos vagavam pelo ambiente sem foco, sem curiosidade. Não sorria. Não reagia. Apenas existia. Ela ouviu de longe e sentiu o peito apertar. Precisou apoiar a bandeja com força para não deixá-la cair. Aquela imagem não combinava com o luxo ao redor. Não combinava com a música suave, com as risadas forçadas, com os discursos vazios. Os convidados começaram a chegar. Pessoas importantes, bem vestidas, acostumadas a ambientes como aquele. Cumprimentavam os anfitriões, elogiavam a decoração, comentavam sobre negócios.
Poucos olhavam para o bebê. Nenhum permanecia tempo suficiente para perceber que algo estava errado. Ela circulava pelo salão, invisível. Como sempre fora. Tentava não olhar, mas os olhos insistiam em voltar para o mesmo ponto. Cada passo era uma batalha silenciosa contra a vontade de se aproximar. Foi então que aconteceu. No meio do burburinho, o bebê virou o rosto. Os olhos encontraram os dela. Por um segundo, não houve reação. Apenas um olhar fixo, atento, como se o mundo inteiro tivesse parado naquele instante. E então, algo mudou. O corpo pequeno se agitou. As mãos se abriram. O rosto, antes apático, se contraiu. O choro veio de repente, forte, inesperado, atravessando o salão com uma urgência impossível de ignorar. Não era um choro de desconforto. Era reconhecimento. Ela congelou. O bebê esticava os braços na direção dela, chorando com uma intensidade que silenciou conversas e desviou olhares. A babá tentou acalmá-lo, balançando, murmurando palavras sem efeito. O choro só aumentava. Ele nunca faz isso, alguém comentou. Ela recuou um passo, depois outro. Tentou se esconder atrás de outros funcionários. O coração disparava. Sabia que aquilo não podia estar acontecendo. Sabia que não devia estar ali. Mas o bebê havia. A mãe percebeu o tumulto e virou-se, incomodada. Viu o filho se debatendo, chorando alto, apontando para algo no meio do salão. Seguiu o olhar. Reconheceu a postura. O jeito de se mover. O rosto que jurava nunca mais ver. O sangue gelou. Você, murmurou, antes de gritar. O que você está fazendo aqui? O silêncio caiu pesado sobre o salão. Todos os olhos se voltaram para a empregada parada, imóvel, no meio da festa. O bebê chorava ainda mais alto agora, como se sentisse a tensão, como se soubesse que algo estava prestes a ser arrancado de novo. A mãe avançou, furiosa. Segurança. O pai apareceu logo atrás, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. O bebê continuava chorando, os bracinhos estendidos, o rosto vermelho, a respiração falha. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Não precisava. O choro dizia tudo. Naquele momento, ficou claro para todos que aquele reencontro não era um acaso. Era um laço que resistira à distância, à proibição e ao silêncio. E agora, exposto diante de todos, começava a cobrar seu preço. O salão, que minutos antes fervilhava de conversas elegantes, agora parecia um tribunal silencioso. O choro do bebê era o único som constante, atravessando o espaço como uma acusação que ninguém ousava formular em palavras. Os convidados se entreolhavam, desconfortáveis, tentando entender o que estavam presenciando. A mãe chegou primeiro até a empregada. O rosto estava rígido, mas os olhos denunciavam algo além da raiva. Havia medo ali. Medo de perder o controle, de perder a imagem, de perder algo que nem sabia se ainda possuía. Você foi proibida de chegar perto do meu filho, disse, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Isso é uma invasão. A empregada abaixou a cabeça, mas o bebê não. Ele se contorcia nos braços da babá, chorando com ainda mais força, estendendo os braços na direção dela como se estivesse sendo separado à força de algo vital. Isso é estranho, murmurou uma mulher perto da mesa principal. Nunca vi um bebê reagir assim. O pai tentou intervir. Aproximou-se com passos cautelosos, olhando ora para o filho, ora para a empregada. Calma, disse, mais para conter o ambiente do que a esposa. Vamos resolver isso. Mas não havia mais como resolver em silêncio. O bebê deu um grito mais alto, quase rouco. Um som que fez algumas pessoas levarem a mão ao peito. A babá começou a se desesperar, incapaz de acalmá-lo. Passou o bebê de um braço para o outro, murmurou palavras inúteis, tentou distrair. Nada funcionava. Ele só quer atenção, a mãe insistiu, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Levem essa mulher embora. A segurança se aproximou, hesitante. Não sabiam exatamente como agir diante daquela cena. Afastar uma funcionária era simples. Ignorar o desespero de um bebê diante de dezenas de testemunhas não era. O pai estendeu os braços. Me dá ele, pediu a babá. Quando segurou o filho, sentiu o corpinho tenso, o coração disparado. O bebê virou o rosto imediatamente, procurando alguém que não estava ali para ser tocado. O choro continuava. Por que ele não se acalma? Alguém perguntou, sem disfarçar o incômodo. A mãe sentiu os olhares sobre si. Não eram mais curiosos. Eram avaliadores. Julgadores.
O salão inteiro parecia perguntar, em silêncio, o que estava acontecendo naquela casa quando as portas se fechavam. Ela criou uma obsessão. A mãe disparou, apontando para a empregada. Confundiu o papel dela. Tentou substituir a mãe. A empregada levantou o rosto pela primeira vez. Não falou. Apenas olhou para o bebê, os olhos marejados. O bebê respondeu com um grito ainda mais desesperado, como se reconhecesse aquele olhar. Os murmúrios cresceram. Algumas pessoas começaram a filmar discretamente. Outras cochichavam, formando pequenas ilhas de julgamento. Se ela fosse só uma estranha, ele não reagiria assim, disse alguém, baixo demais para ser confrontado, alto demais para ser ignorado. O pai sentiu o peso daquela frase. Olhou para a esposa, esperando alguma explicação. Não recebeu nenhuma. A mãe respirava rápido agora. O controle escorria por entre os dedos. A imagem perfeita da família exemplar começava a rachar diante de todos. Chega, ela gritou, tentando recuperar a autoridade. Isso acaba agora. Mas nada acabou. O bebê chorava como se entendesse que aquele momento definiria algo maior do que uma simples festa. E, diante de dezenas de testemunhas, a verdade começava a emergir, não por palavras, mas por um desespero que não podia ser encenado. O colapso não era apenas emocional. Era social. E todos ali sabiam que, depois daquele dia, nada voltaria a ser como antes. Foi então que alguém saiu das sombras. Não com pressa, não com raiva, mas com a calma de quem já carregava aquela verdade há tempo demais. A governanta caminhou até o centro do salão com passos firmes, apesar das mãos trêmulas. Trabalhará naquela casa por anos suficientes para conhecer cada canto, cada silêncio, cada ausência. E também conhecia o preço de falar. Chega, disse, a voz clara, cortando os murmúrios como uma lâmina. Não gritou. Não precisou. O tom bastou para que todos se virassem em sua direção. A mãe a encarou, surpresa e furiosa. Volte para a cozinha, ordenou, tentando restabelecer a hierarquia que sempre a protegeu. Isso não é assunto seu. É sim, a governanta respondeu, sem baixar os olhos. É assunto de todos que estão aqui. O bebê continuava chorando nos braços do pai, mas algo mudou. O choro não diminuiu, porém ganhou um ritmo diferente, quase atento, como se o pequeno corpo também esperasse por aquela fala. A governanta respirou fundo antes de continuar. Eu vi o que aconteceu nessa casa. Vi o que ninguém quis ver. O salão inteiro parecia prender a respiração. Vi esse bebê passar horas sozinho no berço. Vi chorar até ficar rouco. Vi babás irem e virem sem conseguir acalmá-lo. E vi quem, de fato, esteve presente quando ninguém mais estava. O olhar dela se voltou para a empregada, parada alguns passos atrás, pálida, incapaz de se mover. Ela nunca tentou tomar o lugar de ninguém, a governanta continuou. Nunca pediu nada. Nunca exigiu nada. Apenas cuidou. Apenas esteve. A mãe deu um passo à frente. Isso é mentira, disse, a voz falhando pela primeira vez. Você está sendo manipulada. A governanta balançou a cabeça lentamente. Não estou. Estou dizendo o que vi. O que vivi. O que ouvi nas madrugadas em que essa casa parecia vazia demais para um bebê. Os murmúrios cresceram. Os olhares agora eram abertamente acusatórios. O pai sentiu o estômago revirar. Nunca estivera ali para ouvir aqueles choros. Nunca quisera saber. Você não tinha o direito, a mãe insistiu, agora se dirigindo à governanta. Não tinha o direito de permitir isso. Direito, a governanta repetiu, amarga. Direito é um bebê não passar fome de afeto. O salão ficou em silêncio absoluto. A governanta continuou, a voz mais firme a cada palavra. A senhora demitiu essa moça porque sentiu ciúmes. Porque percebeu que seu filho se acalmava com ela. Porque era mais fácil expulsar quem cuidava do que encarar o próprio vazio. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras desviaram o olhar. O pai fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de tudo cair sobre ele de uma vez. Isso é um absurdo. A mãe tentou rir, mas o som saiu quebrado. Vocês não sabem do que estão falando. Sabemos, respondeu a governanta. Porque vimos. O bebê deu um soluço forte, cansado de chorar. O pai apertou o filho contra o peito, sentindo algo se partir dentro de si. Pela primeira vez, não havia desculpa possível. Não havia como atribuir aquilo a birra ou coincidência. A governanta deu um passo atrás, como quem havia cumprido uma missão. Eu sei que posso perder meu emprego por isso, disse.
Mas se ficar em silêncio agora, vou perder algo muito pior. O salão permaneceu imóvel. A verdade estava dita. E quando a verdade surge diante de tantas testemunhas, ela não pode mais ser empurrada de volta para a sombra. A mãe olhava ao redor, vendo rostos que antes admiravam agora carregar em dúvida, reprovação, desconforto. A imagem perfeita começava a ruir, não por um escândalo externo, mas por algo muito mais difícil de esconder. Aquela era a primeira vez que alguém, de dentro daquela casa, confirmava em voz alta o que o choro do bebê tentava dizer desde o início. O silêncio que se seguiu às palavras da governanta não foi de alívio. Foi de exposição. Um silêncio pesado, incômodo, que obrigava todos ali a olhar para a mãe sem o filtro do status, do dinheiro ou da aparência impecável. Pela primeira vez, ela não era a anfitriã elegante. Era o centro de um julgamento que não pedirá para acontecer. Isso é uma conspiração, ela disse, tentando rir, mas a voz saiu trêmula. Vocês estão se deixando levar por sentimentalismo. Bebês choram. Empregadas se apegam. Nada disso prova coisa alguma. Ninguém respondeu de imediato. Não porque concordassem, mas porque as palavras já não tinham o mesmo peso. O choro do bebê havia falado antes. A reação dele havia sido clara demais para ser negada. O pai deu um passo à frente. Não gritou. Não acusou. Falou baixo, mas cada palavra caiu como um golpe. Se isso não é verdade, disse, então me explica por que nosso filho piorou tanto depois que ela saiu. A mãe o encarou, surpresa. Não esperava aquilo dele. Não ali. Não daquele jeito. Você sempre esteve do meu lado, ela retrucou, defensiva. Sempre confiou em mim. Confiei, ele respondeu. Porque era mais fácil confiar do que ver. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados, mas ainda lutando. Você não entende. Eu fiz isso pelo bem dele. Ela estava confundindo tudo. Confundindo quem? Ele perguntou. Você, ou ele? O bebê choramingou baixo, exausto. O pai o apertou contra o peito, sentindo o peso real daquela vida frágil em seus braços. Algo nele havia despertado tarde demais. Eu sou a mãe, ela gritou, finalmente perdendo o controle. Eu decido. Eu mando. Eu sei o que é melhor. A governanta fechou os olhos por um segundo. A empregada permaneceu imóvel, como se não ousasse ocupar espaço algum naquele momento decisivo. Ser mãe não é um título, o pai respondeu. É presença. As palavras ecoaram pelo salão como um veredito. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras assentiram em silêncio. A mãe sentiu o chão ceder sob os pés. Pela primeira vez, não tinha para onde fugir. Você destruiu a vida daquela moça, o pai continuou, apontando para a empregada. Tirou o sustento dela. A dignidade. E fez isso por ciúmes. Não foi ciúmes, ela sussurrou, agora quebrada. Foi medo. O pai respirou fundo. Então admita. Ela olhou ao redor. Viu os celulares abaixados, mas não desligados. Viu pessoas que antes a elogiavam agora aguardando sua resposta. Viu o próprio filho chorando em seus braços sem querer ficar ali. Eu não consegui, disse por fim. Não consegui ser o que esperavam de mim. A frase não trouxe alívio. Apenas revelou algo que sempre esteve ali. Então por que puniu quem conseguiu? O pai perguntou. Ela não respondeu. O vilão não caiu com gritos ou tapas. Caiu com silêncio. Com a exposição da própria fragilidade. Com a percepção pública de que o poder que exercia era apenas uma máscara. Aquela festa não terminaria em aplausos. Terminaria em ruínas emocionais. E todos ali sabiam que estavam testemunhando o fim de uma narrativa cuidadosamente construída. Porque quando a verdade vence, o vilão não precisa ser derrotado. Ele apenas deixa de ser protegido. O choro do bebê mudou de tom. Já não era apenas desespero. Tornou-se irregular, entrecortado, fraco demais para alguém tão pequeno. O pai sentiu primeiro. Algo estava errado. Muito errado. O corpo dele está quente, disse, alarmado, passando a mão pelo rosto do filho. A pele ardia sob os dedos. O bebê se contorceu, os olhinhos revirando por um segundo rápido demais para ser ignorado. A mãe deu um passo para trás, o rosto perdendo a cor. Isso é só nervoso, tentou dizer, mas a voz falhou no meio da frase. O bebê então ficou rígido. O choro cessou de repente, substituído por um silêncio aterrador. Os bracinhos se contraíram junto ao corpo, os lábios começaram a ficar azulados. 1 segundo. 2. 3.
O tempo pareceu parar. Ele não está respirando, alguém gritou. O salão entrou em pânico. O pai caiu de joelhos instintivamente, segurando o filho com força demais, sem saber o que fazer. A mãe ficou paralisada, incapaz de se mover, os olhos arregalados, como se finalmente estivesse vendo a consequência real de tudo que havia negado. Foi a empregada quem reagiu. Ela atravessou o salão correndo, sem pensar em status, ordens ou olhares. Pegou o bebê dos braços do pai com firmeza, deitando-o cuidadosamente no chão. Virou-o de lado, apoiando a cabeça, lembrando de tudo o que havia aprendido anos atrás, em uma vida que ninguém ali conhecia. Chamem uma ambulância agora, disse, com uma calma que não combinava com o caos ao redor. O bebê começou a convulsionar. O corpinho pequeno se agitava de forma violenta, assustadora. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras começaram a chorar. A governanta ajoelhou ao lado, tentando ajudar como podia. A mãe caiu no chão, soluçando. Meu filho, isso é culpa minha. Agora não, a empregada respondeu, sem desviar a atenção. Agora ele precisa viver. O pai ligava desesperadamente para a emergência, mal conseguindo falar. O tempo parecia escorrer pelos dedos. Cada segundo era uma eternidade. A convulsão durou longos momentos que ninguém soube medir. Quando cessou, o bebê ficou mole, inconsciente, mas respirando. Um fio de esperança. Ele está em fase pós-convulsiva, ela disse, a voz firme, embora o coração estivesse despedaçado. Não mexam. Mantenham ele aquecido. A ambulância chegou com sirenes cortando o ar. Paramédicos invadiram o salão luxuoso como uma realidade brutal que ninguém ali podia controlar. Avaliaram o bebê rapidamente, aplicaram oxigênio, colocaram-no na maca. Convulsão febril severa, um deles anunciou. Se demorassem mais, poderia ter sido fatal. A mãe gritou. Um som animal, cru, que não combinava com a mulher impecável que todos conheciam. O pai subiu na ambulância sem pensar. A empregada também. Ela vem, o pai disse aos paramédicos, encarando a esposa. Ela salvou a vida do nosso filho. A mãe assentiu, chorando, sem forças para discordar. Enquanto a ambulância arrancava, deixando a festa em silêncio absoluto, todos ali entenderam que aquela não era mais uma história sobre status, orgulho ou aparência. Era sobre vida e morte. E naquele instante, ficou claro para todos quem realmente havia estado presente quando importava. O corredor do hospital parecia interminável. As luzes frias refletiam nos pisos claros, ampliando o silêncio pesado que se instalara depois do caos. O bebê havia sido levado às pressas para dentro de uma sala fechada, deixando para trás 3 adultos paralisados, cada um lidando com a própria culpa de um jeito diferente. A mãe estava sentada em uma das cadeiras de plástico, os ombros curvados, o olhar perdido no vazio. Já não havia maquiagem perfeita, nem postura rígida. Apenas uma mulher quebrada, enfrentando o medo mais primitivo que existe. Perder um filho. Perder aquilo que nunca soubera amar do jeito certo. O pai caminhava de um lado para o outro, as mãos tremendo. Pela primeira vez em muitos anos, dinheiro, influência e poder não significavam absolutamente nada. Não havia contratos a assinar, nem decisões a tomar. Apenas esperar. E esperar era insuportável. A empregada permanecia encostada na parede, em silêncio. As roupas simples contrastavam com o ambiente clínico, mas ninguém ali parecia se importar. O que ela fizera no salão havia apagado qualquer hierarquia. Ali, todos eram apenas pessoas aguardando notícias de uma vida frágil. Quando o médico finalmente saiu da sala, todos se levantaram ao mesmo tempo. O semblante sério manteve o suspense por segundos cruéis demais. Ele está estável, disse por fim. A convulsão foi controlada. A mãe soltou um choro alto, descontrolado, cobrindo o rosto com as mãos. O pai sentiu as pernas cederem, precisando se apoiar na parede. A empregada fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se soltasse o ar que prendia havia meses. Mas precisamos conversar, o médico continuou. Isso não foi um episódio isolado. Eles foram conduzidos para uma sala reservada. O bebê dormia em observação, conectado a aparelhos que apitavam de forma constante, lembrando a todos o quão perto haviam chegado do pior. Ele sofreu uma convulsão febril, explicou o médico. Provavelmente causada por estresse extremo e febre alta. Mas há sinais de algo mais. A mãe sentiu o estômago revirar. Algo mais como o quê? Uma condição neurológica que ainda estamos investigando, respondeu. Nada conclusivo ainda.
Mas o que posso afirmar é que o ambiente emocional teve um papel decisivo. O silêncio voltou a pesar. Ele precisa de estabilidade, o médico continuou. Presença constante. Segurança emocional. Um bebê assim não pode viver em tensão. A mãe baixou a cabeça. As palavras atravessavam-na como lâminas. Pela primeira vez, não havia como negar. Não havia como terceirizar a culpa. Eu falhei, sussurrou. Falhei com ele. A empregada se aproximou lentamente. Não havia raiva em seu olhar. Apenas cansaço e compaixão. Falhar não te faz um monstro, disse, com cuidado. Ficar sem tentar mudar é o que destrói. A mãe levantou os olhos, surpresa. Não esperava ouvir aquilo dela. Eu tive medo, confessou. Medo de não saber amar. Medo de ser rejeitada. Medo de perceber que alguém fazia melhor do que eu. O pai se aproximou, colocando a mão no ombro da esposa. Ainda dá tempo, disse. Mas não do jeito que estávamos vivendo. A mãe respirou fundo. Eu preciso de ajuda, admitiu. Sozinha, eu não consigo. A frase ecoou como um pedido de redenção. Pela primeira vez, não havia defesa, nem orgulho. Apenas vulnerabilidade. O médico assentiu. Esse é o primeiro passo. Horas depois, puderam ver o bebê. Pequeno, frágil, mas vivo. Quando abriu os olhos, procurou instintivamente por um rosto conhecido. A mãe se aproximou devagar, com medo. O bebê a olhou. Não sorriu. Mas também não chorou. Aceitou o colo. Ela chorou em silêncio, segurando como se aprendesse pela primeira vez. A empregada observava à distância, o coração apertado e leve ao mesmo tempo. Sabia que aquele momento não era sobre ela. Era sobre reconstrução. Nada estava resolvido. Havia um longo caminho pela frente. Mas algo havia mudado de verdade. E às vezes, redenção não vem com aplausos, mas com a coragem de admitir a própria falha. A madrugada avançava lentamente, como se o tempo tivesse decidido andar no ritmo da respiração do bebê. Os monitores apitavam em intervalos regulares, um som simples, quase mecânico, mas que naquele quarto representava tudo. Vida. Presença. Continuidade. A mãe permanecia sentada ao lado do berço hospitalar, sem desgrudar os olhos do filho. Não mexia no celular. Não falava. Apenas observava cada movimento do peito pequeno subindo e descendo. Pela primeira vez, não havia distrações suficientes para afastá-la daquele instante. E pela primeira vez, ela não quis fugir. O pai encostou-se à parede, cansado de uma forma que nunca experimentara. Não era exaustão física. Era o peso tardio da responsabilidade. Percebeu ali, naquele silêncio clínico, que havia passado anos construindo impérios enquanto deixava ruínas emocionais dentro da própria casa. Nenhum sucesso compensava aquilo. A empregada estava sentada algumas cadeiras mais atrás, quase invisível outra vez. Não por imposição, mas por escolha. Sabia que aquele momento não lhe pertencia. Ainda assim, o bebê parecia sentir sua presença. Mesmo dormindo, relaxava mais quando ela estava por perto, como se reconhecesse algo familiar no ambiente. Horas depois, o médico voltou com os resultados definitivos. A condição neurológica foi confirmada. Controlável. Tratável. Exigiria acompanhamento, cuidado constante, acima de tudo, estabilidade emocional. Não era uma sentença. Era um aviso. Ele vai precisar de uma rede, explicou o médico. Uma rede de pessoas presentes. Nenhuma criança cresce bem sozinha. A mãe assentiu em silêncio. Depois, levantou-se e caminhou até a empregada. Parou à frente dela, sem saber exatamente como começar. O orgulho, tão presente antes, agora parecia pequeno demais. Eu destruí sua vida, disse, a voz baixa. Te julguei. Te humilhei. Te expulsei por algo que era minha incapacidade, não sua. A empregada respirou fundo. Aquela era a conversa que nunca esperara ter. Eu nunca quis ocupar lugar nenhum, respondeu. Só não consegui virar o rosto quando ele chorava. A mãe fechou os olhos por um segundo. Eu sei. E hoje entendo que amor não se rouba. Amor se soma. O pai se aproximou. Nosso filho precisa de nós, disse. Mas também precisa de quem esteve presente quando nós falhamos. A decisão não foi anunciada como um acordo formal. Não houve promessas grandiosas. Apenas um entendimento silencioso. A empregada não voltaria como funcionária. Voltaria como parte da rede que manteria aquele bebê vivo, seguro e amado.
Dias depois, já em casa, a mansão parecia outra. Não fisicamente, mas no ar. O silêncio agora era habitado. Havia vozes, risadas tímidas, tentativas. A mãe começou a terapia. Admitiu publicamente suas dificuldades. Descobriu que não estava sozinha. Que outras mulheres sentiam o mesmo medo, a mesma culpa. O pai reduziu viagens. Passou a chegar mais cedo. A segurar o filho sem pressa. A errar, aprender, insistir. O bebê melhorava. Não apenas nos exames, mas no olhar. Voltou a sorrir. Voltou a reagir. Voltou a viver. Em uma tarde comum, sentado no jardim, o bebê estendeu os braços. Não escolheu apenas um colo. Quis os dois. A mãe e a empregada se entreolharam. Não houve ciúmes. Apenas compreensão. Porque ali estava a verdade que ninguém esperava aprender daquela forma. Família não nasce do sangue nem do dinheiro. Nasce da presença. Do cuidado. Da coragem de amar mesmo quando é difícil. E naquele dia, sob o céu silencioso, um bebê que quase se perdeu ensinou a todos ao redor o que realmente significa estar vivo.